Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live. Hoje já bastante tarde, mas é importante não parar essa tarefa, não parar esse apostolado, né? Não dá para parar com esse. Tá tarde aqui, mas não dá para parar com essa reflexão, não dá para parar com o trabalho de evangelização. Sexta-feira, 11 e pouca da noite, estamos aqui falando para vocês um pouco sobre família. Então, antes de tudo, eu queria agradecer você que está aí. Aí temos aí umas pessoas corajosas aqui conosco. Muito obrigado. Se você puder deixar aí de onde você é, seu nome, para a gente poder reconhecer. Estou vendo aqui a Rosane, se eu não me engano, aqui da cidade, do estado. Minha esposa, Márcia Pereira. Obrigado, viu, por vocês estarem aí. Deixa aí, por favor, dizendo se tá bem, se o som tá bom, se o vídeo tá bom. Porque se não tiver, a gente dá um jeito de melhorar aqui, tá? Vou botar agora aqui o link para compartilhar, se você puder compartilhar com as pessoas. É muito bom pra gente, porque a gente acaba atendendo, chegando a mais pessoas, tá? Vou botar aqui no comentário aqui, ó. Você pode compartilhar esse link aí para as pessoas, para que eles tenham acesso ao vídeo online, ao vídeo ao vivo, tá bom? Se vocês tiverem algum assunto assim, algum casal tal, que vocês queiram atender, vou botar aqui, live sobre matrimônio, aqui, botar bem aqui, ó. E aí quem quiser compartilhar, compartilha pra gente aí, para que a gente chegue a mais pessoas. Tá? Tô compartilhando aqui nos meus canais de comunicação, tá bom? É, casa, pronto. Então vamos lá, quem é que tá aí? De onde vocês são? Deixa eu ver aqui. Luan, opa Luan, beleza, meu irmão? Rio Bonito, Rio Bonito, cidade. Obrigado, Luan. Compartilhei pra galera. Compartilhei pra galera pra gente chegar a mais pessoas. Tá bom mesmo? O áudio tá bom? O vídeo? Pra mim tá meio embaçado aqui, eu não sei se é meu computador. Mas tá bom. Vamos lá então. Nosso papo de família de hoje é sobre um tema que foi sugerido um dos nossos vídeos, né? Começamos hoje uma série de vídeos, esse é o terceiro vídeo, que vai tratar de assuntos importantes para a família. É isso que eu trabalho, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. E num dos nossos vídeos, uma pessoa pediu: Robson, fale sobre sexualidade no casamento. Veja, é um assunto muito delicado, porque, primeiro, a formação do cristão médio não é lá essas coisas. E segundo, que o tema de fato é um tema difícil. Não é um tema fácil de tratar, não. É um tema complicadinho. Por esse motivo que eu não vou resolver tudo, não pretendo resolver tudo, não tenho a pretensão de resolver tudo numa live de 10 minutos, de 15 minutos. Não é possível isso. O que eu vou propor para você uma linha de reflexão. A gente vai voltar ao assunto várias vezes, tal, para mostrar como isso é importante para a vida do casal católico, especialmente, mas também para o casal que não é católico, cristão, né, o protestante, o que quer seguir o evangelho. Então esse é um tema importantíssimo, capital para quem está no processo de santificação no matrimônio ou mesmo de escolha do matrimônio, tá? Então a questão que eu quis colocar para nós nessa primeira abordagem é a seguinte: é, por que esse assunto é um assunto importante? Por que esse assunto é um assunto de referência para aqueles que estudam o Evangelho, para aqueles que são cristãos de verdade? Então, essa é a primeira pergunta que, que se faz. Ó, aqui está complicado aqui.
Essa é a primeira pergunta que se faz. Por que que eu tenho que estudar essas coisas? Qual a importância do assunto sexualidade no momento presente? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que falar com vocês, né? E eu vou falar só disso hoje, tá? Então, eu não sei se vocês estão habituados à reflexão filosófica e teológica. É meu trabalho. Então, de alguma forma, eu tenho algum tipo de entrada nesses assuntos. Então, eu gosto desses assuntos, tá? E eu vou dizer para vocês, no Sábado Santo, que já já nós vamos estar às portas, no sábado Santo existe a bênção que eu acho a bênção mais bonita de todo o ano. É a bênção do fogo novo. Eu já devo ter falado para vocês aqui, uma vez eu vou ter esse assunto. Nessa bênção especial que acontece no sábado de Aleluia, as pessoas ficam todas fora do templo. O templo escuro, as pessoas fora do templo. E enquanto benze o fogo novo, enquanto profere algumas bênçãos, o sacerdote, o ministro, na verdade, acende o círio pascal no fogo novo, pega uns cravos e vai ali cravando no círio pascal uns cravos, enquanto vai fazendo isso, e vai pronunciando uma bênção, a bênção do fogo novo. E nessa bênção está mais ou menos assim, né, dizendo: Jesus Cristo, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se não é isso exatamente, é quase isso, né? Jesus Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para mim, essa é a bênção mais bonita do ano, litúrgica, estou dizendo, litúrgica, porque nesse momento a igreja proclama o senhorio de Cristo sobre toda a realidade. Jesus Cristo é Senhor de tudo, princípio e fim. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. A ele, o tempo e a eternidade, tudo está sob o domínio, sob o senhorio de Cristo. É isso que eu lembro toda vez que no sábado de Aleluia a gente faz a bênção do fogo novo. Só um parênteses, só um detalhe, uma curiosidade. No Evangelho não existe uma vez, uma única vez, em que o demônio chame Jesus de Kyrie ou de Kyrios. Não existe. Nenhuma vez, o demônio, encarnado ou não, chama Nosso Senhor de Kyrios, de Senhor. Porque a palavra Kyrios, em grego, significa Senhor, significa que aquele que pronuncia, que aquele que admite ter um Senhor, está abaixo. Então, nenhuma vez os demônios falam assim de Jesus. É sempre o filho de Davi, o filho do homem, o Messias, mas nunca Kyrios, Senhor. Porque quando um demônio pronuncia a palavra Kyrios, ele se coloca na situação de criatura. E ele é soberbo, ele não quer aceitar isso. Pois bem, enquanto o sacerdote vai cravando aqueles cravos, aquelas marcas no círio pascal, nós lembramos: há um Senhor e a minha vida deve estar toda, alfa e ômega, toda, princípio e fim, toda submetida a Ele. E aqui vem o tema da reflexão de hoje. É muito comum, é comum demais que entre essas pessoas que estão começando, ou mesmo que já estão há muito tempo caminhando na fé, reserve-se algum aspecto da vida da pessoa em que nosso Senhor não entre, em que ele não é Kyrios, ou que não é Kyrie. Por exemplo, há pessoas dizem, né, dizem, a piada que corre aqui na minha diocese é que o último órgão do corpo humano a se converter é o bolso, é a carteira. O último órgão é a carteira. Uma piadinha que faz, mas quer dizer o seguinte, que
a vida econômica não é alcançada pelo senhorio de Cristo. Paga-se muito bem ao dízimo da paróquia, mas paga-se uma miséria àquelas pessoas que servem em nossas casas. Quer dizer, o senhorio de Cristo não chegou até as leis trabalhistas, vamos dizer assim. E é muito comum que o senhorio de Cristo, quer dizer, que o seu domínio sobre a realidade não chegue na vida sexual. É muito comum. Então, nosso Senhor, ele é Kyrie, ele é Kyrios, ele é Senhor da vida econômica, da vida trabalhista e da vida sexual. Não há nenhum aspecto que escape do senhorio de Cristo. Porque senão ele não é Senhor, não é Kyrios, ele não é Senhor de tudo. Entende a questão? O que está em jogo aqui é que ou Cristo, ou Jesus, ou Deus é Senhor de tudo, e aí o modo como eu trato a empregada em casa, o empregado na empresa, o subordinado na loja, o modo como eu faço para pagar o dízimo ou não pagar, importa. E se isso importa, também importa a vida sexual. Então, eu vou dizer de uma forma aqui, mais jocosa, né? Nada está além do domínio de Deus. Nem a cueca, nem a carteira. Né? Só para dizer dois exemplos. Né? A gente fala assim, o último órgão a se converter a Deus é a carteira e o penúltimo é o sutiã. A vida econômica de um lado, entendam, e a vida sexual de outro. Não. Se há um Deus, e nós cremos que há, e esse Deus é poderoso, e nós cremos que é, a moral sexual também obedece a seus princípios. Veja, isso é fundamental para nós. É fundamental. É muito comum, vocês não têm ideia de como isso é comum. Pessoas que se dizem cristãos, mas se rebelam até abertamente contra o que eles chamam de legalismos. Isso é legalismo. Se fosse para ser assim, eu não seria católico, eu seria judeu, para seguir a lei, a letra da lei. Como se Nosso Senhor não tivesse dito no Evangelho que nenhum iota da lei vai ser negado, vai ser tirado. Nenhum iota. Veja, iota não é letra. Iota é um sinal. Quer dizer, Nosso Senhor está dizendo o seguinte: nenhum espírito, nenhum sinal da lei vai ser retirada. E aí o cara falou hoje para mim que se fosse para ser legalista, ele seria o judeu. Quer dizer, está tripudiando sobre o próprio Senhor que disse que a lei continua, a lei de Moisés continua. Então, aqueles que buscam a vida de santidade, aqueles que buscam o céu acima de tudo, consideram ou devem considerar que a lei moral impacta também a sua vida sexual. Por isso nós chamamos essa disciplina, essa área da teologia de moral sexual. É uma moral especial, uma moral específica que trata especialmente dos deveres e dos direitos da sexualidade humana. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro entre nós. A moral sexual, ela é importante, eu diria, ela é necessária para aqueles que vão casar, aqueles que se dão em casamento. O casal precisa saber que isso não é só desejado, é condição para o matrimônio. Conhecer as leis da moralidade. Não é que você pode optar ou não, você pode escolher ou não se você vai seguir os princípios morais. Não sei se eu vou ter filho, não sei se eu quero usar um método conceptivo antinatural. Você não sabe. Isso para os cristãos não há, especialmente os cristãos católicos, não há discussão. Não há discussão. Porque isso faz parte do senhorio de Cristo. Entenda? Se há um Deus que cuida de tudo, que cuida da minha carteira, que cuida da minha relação trabalhista, por que não cuidaria ele também no aspecto do meu corpo? Por que não? Então, nesse primeiro dia, vamos tentar fazer uns dias aí de estudo sobre esse assunto. Talvez o mais importante seja isso, olha só. Há um para quê na sexualidade humana. Há um para quê. E qual é o para quê? O para quê é o que Deus colocou. Objetivamente,
do que se trata o para quê da vida sexual. Trata-se de duas coisas. Os fins da vida sexual. Então aqui eu vou ficar por aqui, eu vou falar para vocês, eu vou ficar por aqui. Quais são os fins da vida sexual do casado? Aqui é um outro assunto, né? Daquele que se dá em matrimônio. São dois os fins. Né? Primeiro, nessa ordem, prole, produzir filhos para o céu. Esse é o primeiro objeto da vida, do matrimônio e da vida sexual. Para Deus gerar filhos. Nosso Senhor quer contar com o homem para produzir filhos. Sem homem não é possível fazer isso. Então, nós devemos entender que para a nossa vida é fundamental fazer essa missão. Mas há critérios, porque a igreja é mãe e mestra, ela também ensina que há critérios em que se pode espaçar. Então vem a segunda função do matrimônio, a segunda finalidade do matrimônio, que é unir os cônjuges, não só em alma, mas também em corpo. Afinal, são dois só, são um só, são dois uma só carne. Então são esses dois fins primários do matrimônio. Um primeiro fim, e o mais importante, é gerar filhos para Deus, gerar filhos para o céu, gerar filhos para a igreja. Então, a prole é o fim primário. Outro fim primário, mas menos importante, é a união dos esposos. De tal forma que, se houver algum impedimento para a produção, para a geração de filhos por Deus, isso não impede que o casal se una licitamente em corpo, no leito conjugal. Então, atenção, eu vou falar um pouquinho mais disso. Como esse tema foi sugerido, eu quero falar para vocês uma coisa. Na história da igreja, a gente tem que usar mais isso, na história da igreja, houve heresias que diziam, por exemplo, que não era vontade de Deus que o homem se desse em matrimônio. Que o matrimônio era uma concessão aos fracos. Bom, nós temos que dizer isso é a doutrina de pagãos, não é a doutrina cristã. A doutrina cristã diz com todas as letras: dar-se em matrimônio é santificante, aliás, para aqueles que se casam. Então, recentemente fui numa palestra e tive o desprazer de ouvir do palestrante que o matrimônio é dado aos fracos. E eu tive que brigar com o palestrante, porque quer dizer então que há classes de homens, os homens que são fortes, os homens que são fracos, nosso Senhor morreu para um e não para outros, ou pior, que há graus de sacramentos, né? O sacramento do serviço tem o servição e o servicinho, o servição do sacerdote, o servicinho do casado. Como é? Não é possível esse tipo de leitura. O matrimônio não é dado aos fracos. O matrimônio é dado àqueles que Deus quer dar. O matrimônio é dado como vocação. E é isso que tem que ficar muito claro. O matrimônio não é falta de vocação. O matrimônio é uma vocação. Deus chama fulano e ciclano para o matrimônio. Não é que ele não chama a vida sacerdotal, ele não chama a vida consagrada, e aí o que sobrou para ele foi o matrimônio, como se fosse é o que você é capaz. Não, esse pensamento é um pensamento que tem muito mais de jansenista, ou pior, né? Tem muito mais de gnoseologia, quer dizer, que rechaça a matéria, maniqueísmo, que acha a matéria má, então, portanto, o matrimônio até não é incentivado, do que de cristianismo. O matrimônio é caminho de salvação para aqueles que são chamados. Então, por esse motivo, qual a importância da moral sexual? É importantíssimo estudar a moral sexual, é importantíssimo entender que esse é um caminho ordinário, um caminho lícito que Deus deu para gerar o homem. Desculpem, hoje foi muito longo, é um tema que eu gosto muito, vou falando, então acaba não deixando que vocês participem. Por favor, Luan, deixa uma pergunta aí para a gente. Tem perguntas aí para a gente? Podem colocar aí a pergunta para a gente poder debater um pouquinho aqui, tá? Tá tarde, mas é isso que a gente quer ir para o céu. Para quem quer ir para o céu não tem hora, né? Deixa uma pergunta aí para a gente debater aqui, tá? Enquanto isso, eu vou completando aqui a palestra. Então,
Se a moral sexual é desejada, é querida, é caminho de santidade, tem duas finalidades, eu tenho que conhecer com clareza quais são as regras que Deus colocou para a finalidade. Não? Deus quer a prole? Quais são as regras para a prole? Existem regras para a prole. Olá, João, boa noite. Manda uma pergunta aí para a gente. Deus quer regras, sim. Ele quer, aliás, ele quer muito as regras para o matrimônio. Por exemplo, a primeira regra do matrimônio é que aqueles que se casam têm o dever primário de educar os filhos na fé. Não é ter filhos e largá-los. A condição é que aquele que gera e faz bem em gerar, quantos filhos puder gerar, tem também o dever de educar na fé. Então, se por acaso, por algum motivo, não é possível. Boa noite, Leonardo. Não é possível educar na fé, tem que se pensar se pode espaçar os filhos, sim, sem falsos escrúpulos, sem falsas, falsos, palavras, a palavra está fugindo, mas delicadezas falsas espirituais, não é gerar para os filhos e largá-los para que virem pagãos, não é isso que Deus quer, né? Na Manevita diz isso, na Familiares Consórcio diz isso, né? A primeira missão é educá-los, então eu preciso ter condições de educá-los, né? É outra questão, né? Mas faz parte do processo, tá bom? Leonardo, bota uma pergunta aí pra gente, cara, pra gente debater aqui. Você também, João, tá? É importantíssimo que a gente saiba disso. Eu preciso saber quais são as condições do meu matrimônio para que eu possa aplicar as regras e não viver de aparência, ou pior, viver de opiniões, né? Parece que, tá? Então, já que vocês não colocaram uma pergunta, eu vou colocar uma pergunta. Casais, bom, eu acabei de dizer que são dois fins, né? Gerar filhos para o céu e, e unir o casal. Casais que são naturalmente estéreis, pessoas que são naturalmente estéreis, não podem se dar em casamento? Podem. Pode se dar em casamento, sim. Você acabou de dizer que gerar filhos para o céu é a meta? Sim. Quer dizer, eu quis dizer que um ato conjugal, próprio de quem é casado, obviamente, é naturalmente fecundo, nenhum homem tem direito de torná-lo infecundo porque não está com medo de ter filhos. Agora, se o ato conjugal é naturalmente infecundo, ninguém pega por ser assim. Senão, se fosse assim, né, não foi ontem que teve o evangelho de Zacarias e Isabel, não, Zacarias seria um pecaminoso porque era estéril, não tem cabimento, certo? Ser estéril não pode ser pena, não pode ser penalizado, certo? Então, aqueles que não podem gerar naturalmente, porque são estéreis naturalmente, não quer dizer que eles não podem se dar em casamento, certo? Mas, se a pessoa que não está em casamento não é capaz de gerar união, veja bem, olha que curioso. O fim primário do matrimônio é gerar filhos para o céu. O fim secundário, mas é fim também, mas é secundário, é a união do casal. Aquele que não pode gerar o estéril, pode casar-se, muito embora gerar seja o fim primário. Mas aquele que não consegue unir-se, não pode. Olha que curioso. Aquele que por alguma disfunção erétil ou disfunção anatômica não consegue gerar a união carnal entre esposo e esposa, esse ou essa não podem casar-se. Não podem dar-se em casamento. Porque o fim da união do casal é um fim e, portanto, não pode ser diminuído, não. Então, é importante. Então, Robson, sempre o que eu falo para as pessoas. As pessoas, às vezes, não entendem o drama das pessoas, de quem está ao nosso entorno. Imaginem vocês uma pessoa que, de fato, viva os mandamentos de Deus. A pessoa vive os mandamentos. Então, Maria e João vivem os mandamentos de Deus. Estão lá, têm 19 anos, vão casar daqui a 1 ano e meio, então há 20 anos vão casar, e são puros de pensamento e de corpo.
E aí na lua de mel há uma disfunção. Descobre-se uma disfunção. Descobre-se porque João não sabia. João de fato era alguém que guardava a pureza. Uma disfunção que impede que João coabite com Maria. Veja, esse casamento é nulo, esse matrimônio é nulo. Quer dizer, ele vai ser declarado pela igreja nulo, porque falta um fim necessário para o matrimônio. Qual é o fim? A união do corpo, a união dos polos. Veja, esse é um ponto. Veja como moral sexual é um tema muito importante. E nós vamos falar desse tema muitas vezes ainda, muitas vezes. Vamos falar dos temas que são temas polêmicos, como pornografia no matrimônio. É um tema complicado. Ejaculação precoce no matrimônio. É complicado. Frigidez no matrimônio. Dizem estudos aí que a cada 10 mulheres, 7 não conseguem chegar ao orgasmo. 7. Vamos falar disso também. Então a gente vai tentar, nesse papo da madrugada, que é mais, né, falar desses assuntos para a gente ajudar vocês aí, no que eu posso ajudar, claro, a avançar o matrimônio de vocês. João fez uma pergunta, meu cara. Tem uma conhecida que quer casar na igreja, mas seu marido, por ser evangélico, não quer. Ela quer viver a fé católica totalmente, como comungar, mas por não ser casada na igreja, não pode, certo? Tem um caminho para ela viver a fé? João, é o seguinte, ela pode casar com um nome concreto eu esqueci agora, mas é disparidade de culto, acho que é disparidade de culto. Ela casa com um outro que não tem a fé católica. No entanto, aquele que não tem a fé católica, protestante, umbandista, tem que ter, assinar um documento da igreja dizendo para deixar os filhos estudarem a fé católica. Veja como é difícil. Veja como é difícil. Essa sua amiga, cara, tá num beco sem saída. Tomara que ela já esteja vendo o vídeo, tomara que não me conheça. Porque eu teria muita dificuldade de falar com ela, mas o que ela tem que falar é o seguinte, olha, sai dessa. Não, Deus não quer que você se dê a alguém sem casamento. É regra. Só se pode dar o seu corpo se você casou. Se não casou, você não pode dar. Não pode dar. Então, efetivamente, esse casal que é seu amigo, João, essa menina, ela não pode comungar. E vou dizer mais, hein? Eu vou ficar confortável de falar porque eu não sou amigo dela. Você que vai estar enrolado, né? Se ela comunga, ela pode estar comungando a própria condenação. Ela pode ir para o inferno. E por quê? Porque ela não quer largar um cara que, por algum motivo, ela acha que vale a pena. É para pensar muito. Veja, eu falei no vídeo 1 dessa série. O matrimônio é o calcanhar de Aquiles da igreja no Brasil. Nós temos que encarar esse problema. Temos de encarar esse problema de frente. Não podemos ficar calados. Há pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. A pessoa está sendo traída pelo cara. Está lá com 3, 4 filhos. O cara tá na quinta mulher. Não é casada. Por que tá com esse cara? Vai embora. Pega o teu boné e vai arrumar um cara que sustente, que te assuma, né, como dizem por aí. Ah, mas eu tô unida. Não, você tá unida, mas não tá casada. O que não pode acabar é o casamento. Você não se deu um casamento. Você tá namorando com ele agora, sei lá, 20 anos. Ah, os filhos. Filhos não são prova de casamento. Quem adultera também pode ter filhos. Não é por isso que estão casados. Veja, repito, o calcanhar de Aquiles do Brasil é o matrimônio. Nós temos que estudar o matrimônio e dar soluções. E ter coragem de dar soluções. Tá, João? João, depois me diz se você respondeu, senão você faz pergunta de novo. Leonardo Roberts, eu passei durante 10 anos o filho na espera de melhorar financeira, na espera de uma melhoria financeira. O Léo, no documento Humane Vitae, Paulo VI diz o seguinte: ninguém pode dizer para um casal quando eles podem ter filhos. Léo, ninguém, nem o Estado pode dizer para você quando tem filho, nem o padre. Quem tem que dizer para você que tem que ter filhos é você e a sua esposa diante de Deus. Se você a esposa eu esqueci. Se você e a sua esposa diante de Deus decidiram que
não era o lugar no momento de ter filhos porque o orçamento estava pequeno, quem sou eu para dizer que não estava? Claro, a igreja quando fala que você, Leonardo, tem direito de seguir a consciência, também diz que você tem que formar bem a consciência para segui-la. E como eu conheço você, eu sei que você ouviu muita gente, você deu muita gente, então você estava consciente da sua afirmação. Não, de fato, não cabe mais uma pessoa aqui nessa casa, não cabe mais uma pessoa no orçamento. Então você fez. E se você seguiu o mandamento da igreja, e eu acredito que você seguiu, você usou o método Billings para fazer isso, ou um método natural. Ora, o método natural não impede que Deus faça um milagre, não. As pessoas confundem isso. Ah, Robson, mas se a pílula espaça filhos e o Billings também são, as duas são a mesma coisa, não são não. Por quê? No Billings, mesmo que você faça de modo mal e o Billings pode ser tratado como pílula, você deixa a Deus a decisão final. Se Deus pode dar um bebê a uma estéril, como deu a Isabel no Evangelho de ontem, da missa, mas ainda há aqueles que usam a sexualidade com frequência, sem anticoncepcionais, e são abertos à vida. Deus pode fazer isso. E costuma fazer. Então, Leonardo, na minha opinião, você deve ficar tranquilo. Se você seguiu a sua consciência, você e a sua esposa sentaram e viram lá que não cabe, e acordaram assim e tentaram viver como Deus manda, como a igreja nos pede também, na castidade temporal, quando tiver férteis e usando só os filhos inférteis, você, meu irmão, fique tranquilo. E não aceite a crítica de quem quer pontificar sobre a sua vida, não. Só você e a sua esposa, diante de Deus, podem dizer se vocês fizeram bem ou fizeram mal. Tá? Eu não posso dizer. Eu tenho minhas opiniões, mas não posso dizer se você fez certo ou fez errado, não. Tá? É isso aí. Não sei se eu respondi. Se eu respondi, se eu respondi bem, se vocês ficaram satisfeitos, deixem o texto de vocês. Tá? Luan, pergunta, João. Você vai casar, Luan? Faz a pergunta pra gente aí. Tá bom? Bom, nenhuma pergunta mais não? Tá, o João respondeu aqui. A resposta que eu dei ajudou. Ela está com ele há muito tempo, casou na igreja evangélica e nessa época estava afastada da igreja. Mas alguns anos atrás ela voltou para a igreja católica e deixa voltar a comungar. Ela não comunga. Então, João, nesse caso, cara, para mim a coisa é clara. É bom você pegar um especialista, mas a coisa é clara. Ela não pode comungar mesmo. Precisa fazer comunhão espiritual e rezar por pedindo misericórdia, porque a nossa vida muda, né? Veja, a pessoa não era cristã no passado, não era católica no passado, se converteu. Então, agora está convertida, no passado não era. Então, Deus vê isso. Não estou dizendo que tem que passar a mão na cabeça, não. Você sabe que eu não sou assim, né? Então, se formar, estudar, quem sabe rezando o marido não se converte, né? A gente tem casos assim, tem muitos casos assim. Então, e ela como é um espiritual até até resolver isso. Tá? Mais perguntas, gente? Mais perguntas aí? Não, né? Bom, esse foi um pouco mais longo esse nosso dia de hoje, hein? É porque esse assunto é um assunto que pede mais, né? Pede mais reflexão, né? Mas repito, nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar ainda sobre pornografia. Homens, é um mal dos infernos esse. Pornografia é um mal dos infernos. Mulheres também. Há muitas mulheres que estão entrando nessa história agora. Vamos falar também sobre frigidez. Vamos ter que falar sobre isso também. Algumas pessoas estão passando por isso. Como fazer para blindar a casa? Tem gente que tem criança pequena. Como é que eu faço para fazer com que minha casa seja um pouco mais protegida contra esses ataques da internet? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse papo da madrugada. Tá bom, pessoal? Isaac, qual é a pergunta, Isaac? Tem pergunta para mim? Não tô vendo nada aqui, não apareceu nada para mim. Deixa eu ver aqui. Boa noite, seu Isaac. Agora eu vi a mãozinha, apareceu a mãozinha agora para mim. Bom, pessoal, é isso aí. Isaac, muito obrigado por rezar para mim. Mantenha a mão levantada, Isaac, para que a gente vença a batalha. Muito obrigado a vocês, João, Leonardo, Isaac.
Tem mais alguém aqui? Luan, que estão até agora, mais as pessoas estão escondidas aí sem mostrar a cara, mas estão vendo aqui. Obrigado pela sua participação. Amanhã não temos, vamos parar um pouquinho para as festas, voltamos dia 26, tá? Com outro assunto que eu vou divulgar nas redes aí quando tiver na hora, tá bom, pessoal? Então, não temos sábado, não temos domingo, não temos segunda, porque é festa, não temos 25, 26, se eu não me engano é quarta-feira, dia 26 de dezembro, teremos nosso próximo Papo de Família de madrugada, tá bom? Um abraço, pessoal. Divulguem aí o link para vocês, por favor, façam uma coisa para mim, por mim. Curtam a página aí, curtam o Facebook, Instagram, para que a gente chegue a mais pessoas. Um abraço, pessoal. Tchau.